Beleza? Então, beleza. Bom dia. Tudo bem? Eu comentei com vocês na aula passada que eu ia fazer eu ia tentar ver se eu conseguia trazer um esboço dos 4 evangelhos, seguindo uma ordem cronológica de eventos da vida de Jesus, tá? E eu fiz um folderzinho aqui na gráfica lá de casa, que não é uma gráfica profissional, então ficou um negócio meio esquisito. E meus ajudantes também me auxiliaram, e também não são muito bons com a tesoura, né? Mas a gente fez um teste aqui. Depois, quem tiver interesse, pode pegar comigo na hora do intervalo, tá? A letra é pequenininha, então eu ia trazer dar uma lupa de brinde, mas a maioria, como eu, usa óculos, então se você usar o seu óculos, com certeza vai conseguir enxergar super bem, mas precisa de óculos, tá? Então ele está aqui, o esboço todo dos 4 evangelhos. É uma forma de você entender e ver todos os acontecimentos da vida e do ministério do Senhor Jesus, seguindo uma ordem cronológica de eventos. Tá? Então isso é legal porque te traz uma visão um pouco maior. Quando você lê o Evangelho, pega o Evangelho de Marcos, por exemplo, acontece tudo muito rápido, né? Nem dá a impressão de que foram 3 anos isso aí, né? Dá a impressão de que foi tipo 1 ano só, né? Porque imagina, eles celebraram a Páscoa, todos os anos os judeus celebram a Páscoa, né? Mas no Evangelho você só vê, de fato, uma vez só, né? Então, aqui você consegue ter uma noção maior de todos os eventos dentro da história, tá? Para ajudar, beleza? Só não tem aqui os textos, né? Mas aí você pode ir, pode pesquisar e tal. Ou, se você quiser, você pode comprar aquele livro que eu mostrei na aula passada também, que lá, depois que ele faz toda uma introdução e tudo, e traz todo um contexto histórico, ele traz essa harmonização dos evangelhos em ordem, e aí depois ele literalmente coloca todos os textos em ordem. Então você pode ler os 4 evangelhos pelo livro, tá? Então fica a sugestão aí. Eu não sei se ele foi reeditado ou reimpresso, enfim, tá? Mas é isso. Vamos orar? Pode ser? O que vocês acham? A ideia é boa ou não? Sim? Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse dia, por essa semana, e obrigado por esse tempo aqui que temos como igreja para estarmos juntos, seguindo no estudo dos evangelhos, aos quais o Senhor deixou revelado para nós, para que pudéssemos ter um profundo conhecimento a respeito de quem foi o Senhor Jesus e como o ministério impactou a vida dos discípulos e tem impactado tantas vidas ao longo de todo o tempo. Muito obrigado, Deus, por essa revelação. Obrigado pelo seu Filho que morreu em nosso lugar e por isso estamos aqui nessa manhã. Fala conosco através do teu Espírito Santo e nos instrua na tua palavra, que é a verdade. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos a perda de um irmão muito querido, que foi o professor Adalto. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Há muitos anos atrás, o Adalto ele esteve aqui na nossa igreja, numa conferência de jovens, falando a respeito do tema criacionismo. E ele era um grande defensor do criacionismo, né? E ele difundia, ele conseguia, com muita habilidade dada por Deus, para unificar 2 temas que são importantes, que é a Bíblia e a ciência. E ele trazia isso com uma maestria como ninguém, né? São poucas as pessoas no mundo que têm a habilidade de conseguir unir informações científicas comprovando a Bíblia. E ele fazia sempre esse caminho, né? Como que a ciência comprovava todos os fatos que estão relatados na palavra de Deus. Foi uma grande perda, mas Deus assim o quis junto dele, e que a gente tenha a oportunidade de encontrá-lo um dia lá na glória também, tá? Queria só deixar registrado isso aqui, uma vez que está sendo gravado também, tá?
consolo aí para toda a família. Muito bem. Estamos falando a respeito do Evangelho de Lucas, certo? E nós vimos alguns aspectos interessantes na aula passada. Eu vou tentar fazer um teste aqui, usando uma ferramenta online chamada Mentimeter, para testar, para ver se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, tá? Então, são duas telas. Aí, eu queria que você tentasse aí, ou escanear com o seu celular aí, esse QR Code aí, que está aparecendo, ou entrar no seu navegador aí do celular. Quem quiser e quem puder também, não é obrigatório, você entra no site aí mente.com, www.mente.com. É mente de Mentimeter, tá, gente? Tá? Não é para mentir, não, é para falar a verdade aí no quiz. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou testar. Se der certo, aí você tem que, a hora que carregar aí, você tem que colocar esse código que está aparecendo aí, 57706468. E aí é para aparecer para você duas perguntas aí. Uma que é para você responder e colocar. Deu certo? Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo responder? Isso que eu queria saber. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo? Tá pedindo para logar, né? Pois é. Eu vi isso aí agora de manhã, eu testei em casa, tá tudo certo. Porque quando a gente testa em casa, tudo funciona bem, né? Aí quando você põe para rodar de verdade, dá tudo errado, né? Não deu certo, né? Tem que logar e tal, então deixa quieto. Não tem problema. Vamos em frente. O que eu gostaria de fazer então com vocês? Eu ia construir uma nuvem de palavras, é legal, ficou um negócio diferente, né? Mas não tem problema. Com uma palavra só, e aí você pode gritar. Eu não vou levar microfone até você aí, porque se várias pessoas estiverem falando, eu não vou ficar correndo igual um doido. Você que está aí na internet não veio aqui, então você não vai ouvir, mas eu vou ouvir, nós vamos ouvir, certo? Daí, se você quiser ouvir, da próxima vez você vem aqui, esteja conosco, estamos aqui todos os domingos, sempre juntos. Está sendo gravado. Vem em casa? Eu não sei se subiram essa semana, mas eu não recebi nenhuma notificação, mas está sendo gravado, todas as aulas. Então, aí não vale nada, né, dona Ayrton? Tem que gravar e depois disponibilizar para assistir, não é isso? Sim. Eu vou verificar depois, porque eu não recebi nenhuma notificação, mas está sendo gravado, tá? Vai subir, em algum momento vai subir, tá bom? Então, rapidamente aí, com uma palavra, com uma palavra, vê se consegue, hein? Ó, difícil, tá? Com uma palavra só, como você resumiria a aula passada? Quem esteve, então, naturalmente, é que vai conseguir fazer isso. Me ajude aí com uma palavra. Só uma, gente. Aqui era para eu colocar os resultados, ia ficar super legal. Ia ser lindo, vocês iam ver o negócio, o gráfico aparecendo, a nuvem sendo construída, mas não deu certo. Não tem problema, eu testo da outra vez. E aí? Pode falar. Produtiva, legal, o que mais? Esclarecedora, o que mais? Enriquecedor, gostei dessa palavra, o que mais? Edificante, gostei, hein? Ó, essa voz é maravilhosa. Edificante. O que mais? Vamos, gente. Pode falar uma palavra que vem na tua mente aí. Abençoada. Gostei disso também. Abençoada, edificante, esclarecedora. Que mais que você falou mesmo? Produtiva. Que mais? Aprendizado. Gostei, Laura. Voz que clama do deserto aí atrás, hein? Que mais? Mais uma palavra, mais uma. Discipular. Gostei disso. Isso. Tá? Qual que era o objetivo da aula? Não era só trazer a informação, o esclarecer, então acho que alguns objetivos foram alcançados, mas principalmente nos desafiar a sermos excelentes
naquilo que diz respeito à pregação do Evangelho. Porque essa foi, quando eu estava fazendo o estudo desse Evangelho de Lucas, foi o que mais me chamou a atenção. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas 1. Versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, e aqui que eu gostaria que você grifasse, né? Depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O objetivo de Lucas escrever o evangelho que ele escreveu foi para que Teófilo tivesse a plena certeza das verdades na qual ele foi instruído. Então veja, Teófilo provavelmente estava ouvindo e recebendo instruções a respeito das palavras de Jesus e a respeito daquilo que Jesus tinha feito. Esses eventos, eles foram escritos, conforme a gente viu, quase 20 anos depois dos acontecimentos que se antecederam. E Teófilo estava ouvindo muitas coisas e estava aprendendo muitas coisas, e Lucas falou assim, não, eu quero registrar isso aí direitinho, para que você possa ter a plena certeza. Esse foi o principal objetivo da escrita do Evangelho de Lucas. E o desafio que eu deixei na aula passada foi: precisamos nos esforçar em ensinar, em evangelizar, em discipular este mundo que está à nossa volta. Veja, Lucas, ele se esforçou para buscar, e ele usa a palavra aqui, acurada investigação. Ele foi na fonte, ele entrevistou pessoas, ele quis entender o que realmente tinha acontecido e como tinha acontecido. E hoje, ao longo da aula de hoje, nós vamos dar uma olhada em relação ao esboço do Evangelho, né, um panorama geral, como que foi desenvolvido a construção do Evangelho de Lucas, mas a gente vai ver algumas características que são distintivas do Evangelho de Lucas em relação aos demais evangelhos, e principalmente o Evangelho dos desprezados. E é aqui que a gente vai se concentrar um pouco mais depois, ao longo da aula de hoje. Muito bem. Então veja só, iniciando aqui o esboço do Evangelho de Lucas. Bom, existe uma divisão, naturalmente, gente, toda divisão que existe na palavra de Deus, esses textos sublinhados em negritos e tudo, né? A divisão em capítulos, em versículos, não é inspirado, tá? Não é inspirado. Inspirado é a palavra que foi escrita, mas isso não é inspirado. Mas essa divisão, ela nos ajuda a termos um melhor entendimento do desenvolvimento do livro ou da carta que está ali. Então, uma forma de você conseguir enxergar o desenvolvimento do Evangelho de Lucas é através desse esboço aqui. Então, a gente tem aqui, no primeiro momento, que é dentro do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, você tem aqui o método e o objetivo da carta, do Evangelho, do escrever o Evangelho. Depois, do capítulo 1, versículo 5 até o 4, 13, nós temos aqui a identificação do Filho do Homem com os homens. Lembra, a mensagem-chave do texto de Lucas é: porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar o perdido. Então,
todo o desenvolvimento do Evangelho de Lucas, ele gira em torno da humanidade do Senhor Jesus em relação aos homens os quais ele estava interagindo. Então, primeiro a identificação do Filho do Homem com os homens. Aqui você tem, no primeiro momento, toda a narrativa, depois a gente vai ver um pouco mais de detalhe, mas toda a narrativa da infância de Jesus, mostrando que Jesus teve uma infância normal, como todos nós tivemos, tá? Uma infância normal. Ele nasceu como um bebê, teve que ser amamentado, teve que ser cuidado como um recém-nascido, assim o é. E ele cresce e tem toda a narrativa, que tem todos os detalhes desse nascimento de Jesus. Lucas, ele traz bastante detalhe a respeito disso, a gente vai ver mais para frente. E depois tem um momento, o ápice ali da infância dele, quando ele está lá no templo, e aí os pais se perdem. Depois, onde você estava? Tá, eu estava na casa do meu pai, aquela coisa toda. Bom, depois a gente vai para Lucas 4 até 9:50, que aí começa então o ministério do Filho do Homem aos homens. Então, primeiro existe uma identificação e depois você tem o início do ministério. De Lucas 9 até 19, a gente tem a rejeição do Filho do Homem pelos homens, chegando mais ao fim, Lucas 19, 28 até 23, 56, a condenação do Filho do Homem em favor dos homens. E, por fim, nós temos Lucas 24, de 1 até o 53, a vindicação do Filho do Homem perante os homens. Toda a narrativa de Lucas, ela trabalha em cima do ministério do Senhor Jesus, mostrando a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. Uma coisa que ontem, eu e o Timóteo, a gente está fazendo CTL lá no Palavra da Vida. E a gente ontem concluiu o panorama do Antigo Testamento. E uma das coisas que o professor falou e que me ficou muito à mente foi, ele disse assim, ele falou, a Bíblia não é um livro de histórias, é um livro de teologia, que usa a história para ensinar a respeito da teologia, a respeito de quem Deus é. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. E ele usa a história como uma forma de revelar a nós aquilo que ele entendia que deveria e que ele queria que fosse revelado, porque os próprios evangelhos dizem que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberiam no livro. Né? Então ele fez muito mais do que está aqui, mas Deus, dentro da sua soberania, entendeu que isso que está revelado para nós é o suficiente para que tenhamos conhecimento a respeito de quem é Deus e de quem é Jesus. E tá ótimo, gente. Tá ótimo. E já é muita coisa, certo? Vamos concordar aqui, que já é muita coisa, né? Se você passar a tua vida inteira lendo a Bíblia, você vai chegar ao final da tua vida e vai falar assim, eu não conheço quase nada de Deus. Porque, de fato, a revelação de Deus, ela é algo que foi sendo construído ao longo da história, que é o que a gente chama de revelação progressiva. Ela foi sendo construída ao longo da história e hoje nós temos a plenitude da revelação através da palavra dele para nós, com aquilo que ele queria que nós soubéssemos ou conhecêssemos, tá? Ah, mas aí eu quero saber um pouco mais. Então, se aguarda um pouquinho, quando a gente estiver lá na glória, aí você pode perguntar diretamente para Deus e ele te conta tudo aquilo que ele achar que tem que te contar, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui dentro do esboço do Evangelho do livro de Lucas, todas as ações do Filho do Homem em relação a nós como homens. Então, lá no começo, ele se identifica conosco, depois ele inicia o seu ministério voltado para nós, depois nós, os homens, o rejeitamos, depois ele é condenado em favor de nós, e por fim você tem a vindicação do Filho do Homem aí perante os homens. Muito bem.
Como é que se dá, então, o desenvolvimento de tudo isso? Então, no primeiro momento, nós temos aqui as fontes que Lucas está dizendo que utilizou para buscar a respeito das informações e o propósito de escrever o Evangelho de Lucas. Depois nós temos, no momento de preparação, as anunciações, os nascimentos, o batismo de Jesus, a genealogia e a tentação, todo o momento aí da preparação. Em seguida, a gente vem para a primeira mini rejeição, aquele momento em que ele vai pregar lá na sinagoga, e aí ele diz, né, então o profeta nunca é bem-vindo na sua casa. Então, aquele primeiro momento, depois as provas, instruções, os milagres e a revelação. Mais para frente, dentro da proposta do ministério, o discipulado, as controvérsias, os ensinamentos do reino e o fim da jornada. E, por fim, no momento de propagação, a entrada triunfal, a purificação, a confrontação, profecia, Páscoa, paixão e ressurreição. Ao longo de toda a construção, ao longo de toda a narrativa do Evangelho, a mensagem soberana do reino, esse é o objetivo principal do ministério, a mensagem soberana do reino foi estendida a todas as nações, em vista da rejeição de Israel para com Jesus, o Filho do Homem, como seu Messias. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Lucas, ele vai construindo ao longo de toda a narrativa dele essa rejeição de Jesus pelos judeus, mas vai mostrando a forma com que ele olha carinhosamente para todos os gentios que estão à volta dele ali. Agora você imagina, queridos, que era um gentio escrevendo para outro gentio aquilo que Jesus tinha feito para os judeus e que foi estendido a nós. Um gentio como eu e você, que considerados como rejeitos da humanidade pelos judeus, os judeus viam com maus olhos a presença dos gentios. Se você olhar ao longo de toda a história do povo hebreu e do povo judeu posteriormente, é compreensível até essa rejeição deles, porque foram dominados várias vezes, em seguidas e seguidas vezes, também naturalmente por conta de toda a não observância à palavra de Deus, ao não cuidado com a adoração a Deus e a permissão da entrada de outros povos e de outras culturas e de outros deuses dentro do contexto do povo, mas o fato é que eles odiavam os gentios. E eles rejeitam Jesus, e Jesus olha para nós com o amor de Deus para conosco, e ele, como homem, se revela a nós e tem o seu ministério desenvolvido entre os gentios, e um gentio escreve o Evangelho, narrando a respeito de quem é Jesus. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. É incrível. Você imaginar que aquilo que deveria ter sido responsabilidade do povo judeu de anunciar Jesus para todas as nações foi estendida para nós. Nós passamos a ter a responsabilidade que deveria ter sido dos judeus, de anunciarmos a respeito do Evangelho de quem é Jesus. E Lucas toma um cuidado enorme para fazer isso com uma sabedoria incrível. Muito bem. Então veja só. Aqui no prólogo você tem o escrito em forma grega clássica que enuncia um dos propósitos para a composição e os métodos pelos quais a informação foi coletada. A gente viu os detalhes disso na aula passada.
No momento de preparação, você tem a descrição dos eventos sobrenaturais que precederam aqui a manifestação do Filho do Homem. Depois, no momento da proclamação, você tem ele se encaixando no propósito de Lucas ao descrever a apresentação e a autenticação da mensagem do reino perante a nação. Na proposta do evangelho, você tem, então, a construção de uma forma que acho que, às vezes, fugindo a um referencial cronológico, com o propósito de alcançar uma continuidade temática. E é aqui que eu queria chamar a atenção. A construção do evangelho, ela se concentra no tema principal dela. Mais do que a narrativa dos eventos, exatamente na ordem que eles acontecem, qual é a centralidade do tema que está sendo discutido dentro do Evangelho, que é justamente o Filho do Homem veio para resgatar e salvar o perdido. Esse é o tema central, essa é a mensagem-chave que está contida, e Lucas faz toda a construção do Evangelho com este ponto de vista e com essa perspectiva. E por que é importante eu entender isso? Porque isso afeta diretamente a interpretação dos textos. Quando eu entendo o propósito do livro, ou o propósito de uma carta, fica muito claro o entendimento, e isso facilita na hora de você interpretar o texto e entender o que é que está sendo dito ali. Tá? Bom, e por fim, na propagação, a última divisão ela se desenrola totalmente ali em Jerusalém. Ela vai pegar a última semana da vida de Jesus, com todas as suas controvérsias, tá? O momento da rejeição e introdução ao juízo que Deus traria contra toda a nação. Muito bem. Então veja só. Assim como Marcos fez, né, numa narrativa, Lucas aqui tem como foco objetivo falar com o oficial romano, que acreditamos que provavelmente tenha sido, a gente já falou a respeito dele na aula passada, como testemunha da inocência de Cristo no tempo da sua morte. E, naturalmente, isso vai se encaixar com o propósito apologético do livro. O que é apologético? É a defesa que ele faz a respeito do tema que ele está discorrendo, que é a questão da humanidade de Jesus e da sua inocência. E veja, imagina o seguinte, ó, Teófilo, provavelmente um oficial romano, ouvindo de Roma todas as histórias a respeito da crucificação, da condenação e da crucificação de Jesus. Certo? Isso com certeza aconteceu. Discutiram muito sobre isso. Aliás, tem um filme, eu vou tentar lembrar o nome do filme, eu vou ver se eu acho na hora do intervalo, daí eu falo para vocês, que conta exatamente esse momento logo após a ressurreição de Jesus. Mas do ponto de vista romano, que os caras estão discutindo. Oi? Ressurreição. Tá aí, ó. Nem precisei pesquisar. Ressurreição. Gente, o filme é muito legal, vale muito a pena, porque ele traz uma perspectiva do ponto de vista romano. A gente sempre olha a narrativa do ponto de vista cristão, mas olha a narrativa do ponto de vista romano, tá? Os caras estão discutindo. Mas quem que roubou o corpo dele? Como é que foi que moveram aquela pedra? E aí os caras começam a discutir, começam a falar aquela história de que, não, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente falar que ele ressuscitou mesmo, daí vai ter uma insurgência entre nós, então a gente tem que falar que os caras roubaram o corpo, tá? E fica toda uma discussão em cima disso, e é incrível. Então veja, um cara que estava ouvindo tudo isso precisava ter o entendimento, ele tinha sido evangelizado, e agora ele precisava ter o conhecimento correto do que realmente aconteceu. E do ponto de vista romano, era fundamental que houvesse uma defesa a respeito da inocência de Jesus. Então,
toda a narrativa que Lucas está construindo aqui para Teófilo, ela está centrada dentro desse objetivo, de mostrar, olha, ele era um homem como nós, um homem inocente, mas ele também era filho de Deus, e ele morreu por mim e por você. Na cabeça do cara, isso é uma explosão, né? Cara, como assim? Mas ele era inocente, ele não fez nada. Então, o acusaram de forma injusta, né? E tem toda a construção da história. Então, isso impacta muito o entendimento a respeito disso. O clímax, então, da narrativa de Lucas é o relato da ressurreição, pelo qual autentica o Messias glorificado e que estende a bênção da salvação para todas as nações. Abre a sua Bíblia aí em Lucas 24. Nós vamos ler alguns textos, tá, gente? Porque, lembra, na aula passada eu até falei, olha, a gente leu pouco texto, na próxima aula vai ter muito texto, mas hoje, agora sim, tem muito texto, mas naturalmente não vai dar para vir, para ver tudo, tá? Então, olha só. Oi. Espera aí, agora eu vou levar o microfone aí. É mais uma conjectura, né? Será que a igreja de Roma, de repente, não tenha um ponto de partida a partir deste livro, né? Já que nós temos aí um oficial romano, ao qual Lucas está escrevendo, né? É só uma ideia aqui na minha cabeça, né? Será que, de repente, este evangelho, né? Porque a igreja de Roma, muitos dizem que vem a partir do Pentecostes, mas outros já falam que já tinha ali, né, algo ali, né, sobre o evangelho, né? Será que, de repente... De fato, assim, eu não sei, eu acho que ele pode ter sido utilizado, né? Eu não sei qual foi a Bíblia não nos fala, e também não achei nada relatando a respeito de Teófilo após isso, mas eu imagino que Teófilo foi extremamente impactado com o evangelho que ele recebe, né? E ele deve ter sido um dos principais divulgadores do evangelho entre os demais, porque se ele era de fato um oficial romano, ele estava ali junto com a guarda romana, né? Junto com os outros oficiais romanos. Ele não era um soldado qualquer, ele era um oficial mesmo. Então, ele estava dentro do contexto da nobreza de Roma. Então, eu acredito que provavelmente ele deve ter, de alguma forma, influenciado a construção disso. Tá? Maravilha. Abrir aí Lucas 24, então olha só. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexo a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes e tal, e aí ele vai contando toda essa narrativa aqui do que está acontecendo ao longo desse dia, e aí quando você vai lá mais para o finalzinho, né? No versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora ele está falando a respeito do Espírito Santo. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então você tem aí toda a narrativa a respeito, dentro desse evangelho, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus e do aparecimento dele para os discípulos e as instruções que ele vai deixando para os discípulos a respeito daquilo que eles deveriam fazer e comunicar a respeito de Jesus. Bom, Lucas escolhe aqui como suas testemunhas principais os 2 discípulos que estão na estrada de Emaús, versículo 46 e 47. Olha só. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Grifa esse todas as nações aí, ó. Começando de Jerusalém. Então agora Jesus aparece para esses 2 homens, fala a respeito do que deveria ser feito,
E por que que ele traz isso? Porque era importante e fazia parte da construção da narrativa do texto a questão da propagação do Evangelho do Senhor Jesus, que deveria ser estendida a todas as nações. Então, esse versículo aqui, o 47, ele é fundamental para mostrar a amplitude do ministério de Jesus. Não concentrado apenas dentro do povo judeu, mas agora estendido a todos nós e que chega até os dias de hoje. Certo? Nós vamos dar uma olhadinha nas características distintivas do Evangelho, mas só depois do cafezinho. Vou explicar duas palavras, o quiástico e o vindicar, né? O vindicar é reclamar o direito, né? Algo que você tem direito, você vindica esse direito. Os advogados aqui presentes podem falar até com mais propriedade do que eu. É um termo jurídico. Tá? E a forma quiástica, ela traz a ideia, a questão de uma figura de linguagem que consiste na inversão de termos ou de frases. Então, é a forma da construção da figura de linguagem utilizada dentro dos textos. Tá? Aí você, mas pô, da onde você tirou isso aí, né? Tem um livro do pastor Carlos Oswaldo Pinto. Ele era professor no seminário, professores de línguas originais. Aliás, conta-se a história de que ele pregava quando ele ia pregar, ele pregava com a Bíblia em grego, no grego original mesmo, tá? E o hebraico também. Tem que ser muito cabeção para fazer isso, né? E o cara era bom mesmo, tá? Ele participou da tradução dos comentários da Bíblia do Charles Wright, então você pode olhar lá na introdução, quem tiver a Bíblia anotada tem lá o nome dele. Ele participou da tradução da Bíblia NVI, tá? Ele era fera mesmo, e um grande homem de Deus, né? Mas quis Deus também levá-lo, infelizmente Deus está levando os caras bons, né? Para levantar outros. É interessante isso. Só fazer um adendo aqui. Às vezes, quando você olha dentro da história, quando você olha para dentro do contexto bíblico, diversos momentos ao longo da história, Deus cria situações difíceis para levantar homens no meio do povo, né? As situações de crises, elas são um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Ninguém gosta de problema, né? Vamos ser sinceros, certo? Se tiver alguém aqui, depois a gente vê se passar em consulta com o Valmir, porque acho que precisa de uma ajuda, né? Profissional, certo? Ninguém gosta de problema, né, gente? Mas Deus permite situações difíceis e Deus, às vezes, retira homens que foram bênçãos durante anos do nosso meio para que outros possam sentir-se impelidos, né, a se moverem em direção à defesa e pregação do Evangelho. Então, Deus faz isso, são instrumentos que Ele faz. Aproveitando o tema, o Carlos veio me falar agora, eu não sei quantos de vocês vão se lembrar da Ellen, a Ellen, mãe do Vitor. O Vitor, ele é genro do Carlos e da Cleide, ele está morando lá no Canadá. Ele era um jovem que convivia aqui junto conosco, e a Ellen, a mãe dele, também era membro da igreja. Ela faleceu, infartou, fiquei sabendo agora, foi um infarto, e ela faleceu. Ela tinha, depois que o Vitor foi para o estrangeiro, para o Canadá, a cabeça já não tá boa, viu, dona Air? Estou tomando as vitaminas aqui para ver se ajuda, né? Depois que ela foi para o Canadá, ele foi para o Canadá, ela se mudou para Jundiaí porque tinha parentes, e aí ela não queria ficar sozinha, né? Mas parece que ela já estava internada por outros motivos, e aí ela, então, não sei se foi hoje ou se foi esta madrugada, então hoje ela infartou,
E aí eu queria rapidamente orar, vamos orar por eles, né? Pela família e pelo Vitor que está longe, né? Imagina receber a notícia da mãe estando tão longe, né? Senhor, nós agradecemos, Deus, a Ti pela vida da Ellen e pelo tempo que tivemos nós, como igreja, a oportunidade de estarmos junto com ela e convivermos junto com ela. Uma pessoa tão querida, tão amável, e que cuidava tão bem até dos meus filhos lá na escola. Muito obrigado, Deus, pela vida dela. Entendemos que quis o Senhor levá-la para junto de Ti e sabemos que ela está bem agora. Mas aqueles que ficam sofrem a perda e com certeza o Vitor, estando tão distante, deve estar muito angustiado agora. Que o Senhor acalme e aquiete o coração dele, dê a ele também, Deus, paz para que ele possa conduzir bem esse tempo e esse momento agora. E aos familiares que ficam, que o Senhor também possa consolar e confortar o coração de todos eles. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Respondidas as perguntas, então, ok? O folheto que eu fiz aí, eu vou ver se eu providencio mais e trago para a próxima aula para quem ficou sem, tá bom? Aí todos vão ter. E quem quiser o arquivo, porque a letra ficou muito pequenininha, né? Pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que depois eu mando, tá? Obrigado pelo café, estava maravilhoso. Aliás, esse café da igreja aqui, o Timóteo aprendeu a tomar café por causa da igreja, tá? Eu ia falar que a igreja viciou ele, mas isso ia ficar super esquisito, né? Não viciou, tá? Tá gravando, né? Fica o negócio depois registrado aí, né? Não viciou, mas ele amava o café da igreja. E ele não tomava café em casa, mas quando chegava aqui, ele ficava alucinado para tomar café, né? Não me pergunta por quê, eu não sei, mas ele gostava, mas o café daqui é muito gostoso, tá? Então Deus abençoe as mãos que preparam. Muito bem. Então vamos lá, as características que são distintivas do Evangelho de Lucas. Então nós temos aí o nascimento de Jesus, oração, o enfoque dado às mulheres, os milagres, as parábolas e o interesse terapêutico e medicinal. Tá? Então são esses 6 aspectos que são muito distintivos, muito presentes, muito característicos do Evangelho de Lucas. Então veja só, quando a gente fala aqui do nascimento de Jesus, nós temos 541 versículos que são exclusivos e que envolvem o nascimento de Jesus. É bastante coisa ou não é? Sim ou não? Bastante, né? Tá? Então, é o evangelho que mais detalha, que mais traz as nuances a respeito do evangelho de Lucas, do nascimento de Jesus. Além disso, só Lucas registra a anunciação a Zacarias e a Maria, os cânticos de Maria e de Zacarias, o nascimento de João Batista, a visita dos pastores quando Cristo nasceu, a circuncisão e a apresentação no templo e um fato da infância de Jesus. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série The Chosen, acho que a maioria já até assistiu, mas tem um dos episódios que mostra a Lucas conversando com Maria e ela falando a respeito da questão desse cântico. Tá? É uma cena super linda, bonita mesmo, e que mostra esse detalhe de Lucas fazendo esse trabalho investigativo a respeito daquilo que ele está retratando aqui, tá? Então, uma forma lúdica aí de você tentar... Se você é visual como eu, isso impacta bastante. Eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, meus slides sempre tem imagem, tem figura e tal, porque é assim que eu consigo reter melhor a informação. Então, vale a pena depois você dar uma olhada nisso. Quando a gente fala sobre oração, Lucas ele tem um ensino muito forte sobre oração. Muito forte sobre oração. Então, você vai ter aí Lucas 3:21 no seu batismo, Lucas 5:16, mostrando que... Abre lá em Lucas 5:16, só para depois vocês não falar que eu não abri a Bíblia para ler. Se eu for ler todos os textos, gente, nós vamos ler o Evangelho inteiro de Lucas aqui, tá? Porque agora é bastante coisa. Então, ó, Lucas 5:16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Então mostra muito a ênfase de Jesus em relação à questão da oração. Tá? Lucas 9 vai falar que quando Jesus sobe ao monte com Pedro, João e Tiago. Lucas 10, 21, o retorno dos discípulos ao expulsarem demônios. Lucas 11, a oração do Pai Nosso. Lucas 18, a parábola sobre oração, o juiz e a viúva. Lucas 22, a oração de Jesus por Pedro e pelos discípulos. Lucas 22, a oração no Monte das Oliveiras. Lucas 23, a oração na cruz pelos seus algozes. Tá? Então, você tem aí diversos momentos ao longo do Evangelho de Lucas que ele traz muita ênfase a respeito da oração. Tá? Que mais? Mulheres. São 49 referências a respeito das mulheres dentro do Evangelho de Lucas. Por que isso acontece? Porque dentro da sociedade judia romana, as mulheres elas eram desconsideradas dentro da hierarquia. Aliás, isso é muito característico dos orientais. Até os dias de hoje, isso é muito característico dos orientais. Meu cunhado, ele era piloto, agora aposentado, ele morou muito tempo na China, trabalhou na China como piloto, e ele narra histórias em que ele ia no restaurante para fazer uma refeição com a família, e o homem era servido primeiro, e a mulher depois. Então, é muito forte isso, dentro da cultura oriental, o homem ficar em evidência e a mulher ser descartada, né? Ser desprezada. E aí o que Lucas faz? Olha só, gente, como Deus é maravilhoso, né? Lucas coloca em destaque, em ênfase dentro do seu evangelho as mulheres. Isso contribui para a narrativa do evangelho de Lucas a respeito dos desprezados, dos marginalizados. Vocês estão percebendo a nuance de como Lucas está construindo a narrativa toda dele? Ele está colocando em ênfase aquilo que ele fala assim, é importante que vocês entendam que Jesus veio para todos. Então ele coloca em destaque todos os desprezados e marginalizados. E aí ele coloca uma ênfase muito grande nas mulheres. Então você tem aí, ó, Lucas 1, 27, Maria. Lucas 7, de 11 a 17, a viúva de Naim. Lucas 7, a mulher pecadora. Lucas 8, a mulher com fluxo de sangue. Aliás, essa história ela é incrível, né? Porque você imagina uma mulher com a menstruação ad eterno, né? Um negócio horrível. E só de tocar nas vestes de Jesus ela é purificada. Essa história é linda, né? Tá? Lucas 7, o enterro do filho único de uma viúva. Lucas 8, mulheres curadas de espíritos malignos. Lucas 10, a história de Marta e Maria, super conhecida, né? Porque eu sempre confundo, eu nunca lembro quem é que estava varrendo a casa lá e quem é que para dar atenção para Jesus. Eu me confundo sempre. Eu não sei porque que as duas tinham que começar o nome com M, né? Podia ser Joana e Viviana, sei lá, né? Porque aí separa bastante, fica mais fácil de eu lembrar, mas era Marta e Maria, eu não lembro qual das duas. Quem que era mesmo? Marta. Muito bem. Lucas 21, a oferta da viúva pobre, e Lucas 23, as filhas de Jerusalém, tá? E os milagres? 4 milagres são registrados apenas por Lucas. Primeiro, a ressurreição do filho da viúva, a mulher com espírito de enfermidade, o homem hidrópico e os 10 leprosos, tá? O hidrópico é aquele homem que jorrava a água do corpo dele. Característico de quem era médico, né? E que esse tipo de história chamava muita atenção dele do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, né? Provavelmente, não sei dizer, o texto não diz isso, enfim, agora é uma inferência totalmente minha, talvez ele traga em destaque doenças da época que eram consideradas praticamente como doenças incuráveis e que não tinham solução.
Como que você resolve um problema desse sem os medicamentos e tratamentos que existem hoje? Naquela época não tinha isso. Então, por que ele coloca esses destaques? Porque ele olha, pra vocês entenderem o seguinte, que só um milagre poderia resolver o problema da pessoa. Né? E aí ele traz isso como ênfase, tá? E a gente vê algumas parábolas aí que são muito peculiares. Então, os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo inoportuno, o rico insensato, a figueira estéril, os lugares inferiores na festa, a dracma perdida, o filho pródigo, o mordomo infiel, o homem rico e Lázaro, os servos indignos, juiz iníquo, fariseu e publicano e a parábola das 10 minas. Tá? E aí a gente vai para o interesse terapêutico. Aqui, cadê a Laura? Laura, você está aí? Achei onde eu escrevi errado aí, ó. Tá medinal, é medicinal. Tá bom, depois você arruma aí para nós, tá? Sendo Lucas médico, olha só os elementos da medicina que ele traz, ó. Lucas 4. Citação de um provérbio incluindo o trabalho de um médico. Abre aí Lucas 4, 23. Vocês já estavam até em Lucas 4, né? Vamos lá no 23. Eu vou pensando alguns textos, tá, gente? Que é muita coisa, né? Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Então, só um médico que vai prestar atenção numa coisa dessa, né, gente? Certo? Só ele para ter esse enfoque aí a respeito de algo que seja tão característico dele. Então, ele está citando um provérbio, que era um provérbio que provavelmente deveria circular no meio dos profissionais de medicina, tá? Lucas 4,38, né? Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. Era um termo médico da época, né? Então, ela estava com febre muito alta. Então, ele destaca a intensidade da febre da sogra de Pedro. Tá? Lucas 5,31. Os sãos não precisam de médico. Mais uma vez, ele traz aí a palavra médico. Lucas 6,6. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Então ele traz o detalhe de qual era a mão e qual era a patologia que estava presente ali. Lucas 8,43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Então ele usa a palavra hemorragia, que era um termo médico. Tá? Popularmente seria sangramento ou alguma coisa nesse sentido, mas ele traz um termo médico para dentro da escrita dele. E Lucas 22, e tocando-lhe a orelha o curou. O fato de Lucas registrar vários episódios que não estão nos demais evangelhos não descredencia os outros. Tá? Por quê? Por que não descredencia? Sim, isso é um fato, mas tem o fato dele não registrar e não caberia é um motivo, mas tem um outro motivo ainda mais importante do que esse. Que é algo que a gente já vem falando nas últimas aulas. Pode chutar aí, o que vocês acham? Isso! Fala aí, pastor. Aí seria o público-alvo que cada um tem. O objetivo público, para quem eu escrevo, determina o que é que eu vou falar, o que eu vou contar. Entende? Então, por que eu não descredencio os demais evangelhos, sendo que Lucas é o que tem uma narrativa muito maior? Porque era importante trazer estes elementos para dentro do evangelho de Lucas por causa do público que estava sendo destinado. Percebe? Então, a quantidade daquilo que é revelado dentro de cada evangelho foi dosado dentro da sabedoria de Deus, da soberania de Deus, a quantidade que era necessário para cada público. Quando você pega lá os detalhes de Mateus, lembra? Para quem que Mateus foi escrito, gente? Vocês lembram para quem Mateus?
para os judeus. Então, adiantava eu ficar dando ênfase em relação às mulheres, aos desprezados. Não, os judeus querem saber disso, para peanuts isso aí. Para eles o que era importante era o cumprimento da profecia. Então, Mateus traz os elementos das profecias para embasar toda a sua argumentação, porque ele queria impactar os judeus. Lucas traz todos estes detalhes e a riqueza de detalhes, porque ele queria impactar quem? Os gentios, os gregos. Então era importante trazer isso. Lembra que eu trouxe para vocês o contexto do Evangelho de Lucas? Que ele está sendo escrito para os gregos, e os gregos eles valorizavam muito a questão da filosofia, e a filosofia ela traz muito sobre isso, sobre os pensamentos, sobre as ideias, sobre as construções das narrativas. Naquela época falava muito sobre a questão da verdade, de que não existia uma verdade absoluta, que você precisava viver em plenitude, tudo para você poder ser feliz aqui na terra, porque quando você morria acabava. Então Lucas, dentro desse contexto, ele tem que trazer mais elementos para dar o embasamento necessário para o público ao qual ele está se dirigindo e escrevendo, tá? E os detalhes de Lucas nos ajudam a compreender com mais clareza muitas lições deixadas por Cristo. Para nós isso é importante. Agora, eu estou trazendo o Evangelho de Lucas para os dias de hoje. Se você tira o Evangelho de Lucas e você fica só com Mateus, com Marcos e com João, parece que para nós, como gentios, está faltando alguma coisa. Porque a narrativa, o público que foi endereçado era um público diferente. Você fala assim, mas peraí, mas só isso que ele fez? Né? Parece que era só cumprir, então ele veio só para cumprir e fez só isso aqui. Para nós traz muito significado toda a construção narrativa de Lucas para o público ao qual ele está se dirigindo. E o Espírito Santo, gente, tá? Olha só, o Evangelho de Lucas ele tem bastante menção sobre o Espírito Santo, assim como em Atos. Por que assim como em Atos? Porque Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, como já vimos, mas também escreveu o Evangelho de Atos. Ó aí, dona Naira, a idade. Ó. O livro de Atos, não o Evangelho de Atos, né, dona Naira? Tá ruim, né? Tá ruim, tá complicado. Vamos lá. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Agora tá certo, certo, dona Naira? Agora, então tá bom. Então, olha só. Você tem aí Lucas 1, ele atua no precursor de Jesus. Lucas 1,35, ele atua na concepção de Jesus. Lucas 1, ele atua em Isabel e Zacarias. O precursor de Jesus aqui, quem que foi? Quem que veio antes de Jesus? João Batista, certo? A voz do que clama no deserto ali. Lucas 3, ele desce sobre Jesus no batismo. Lucas 4, ele guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4 e 5, ele capacita Jesus em seu ministério. Lucas 11, ele é o dom de Deus aos seus filhos. Lucas 10, ele é exultado por Jesus quando os 70 voltam contando o sucesso da missão. Lucas 4, conforme Isaías... vamos ver isso aqui, ó. Lucas 4,16... Tá muito corrido, gente? Tá? Tá, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar mesmo na minha correria? Mais ou menos? Tá bom. Ai, Jesus. Ajuda nós. Ai, ai. É muita coisa, né? É uma loucura. Mas vai dar tudo certo. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: Oi.
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Agora, vamos... 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Gente, eu só de imaginar eu já me arrepio, né? Tá? Eu fico imaginando isso aí. Agora vamos lá, deixa o dedinho aí em Lucas. Vamos lá para Isaías 61. Versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Você imagina essa cena, tá? Jesus entra na sinagoga, era um dia comum para todos aqueles que frequentavam a sinagoga. Ele abre o livro de Isaías, lê esse texto e diz assim: chegou. Pensa, gente. Quando Isaías foi escrito, esse povo que está aqui vivo, nem estava vivo na época. Eles estavam na expectativa da vinda de Jesus há anos, há séculos, aguardando esse dia. E aí Jesus fala assim: chegou. Para nós, qual é a nossa expectativa? Da vinda do retorno do Senhor Jesus, certo? Você imagina, estamos nós aqui na aula normal, escola dominical, termina a aula, a gente vai para casa, senta para almoçar e somos arrebatados. Chegou, acabou, chegou o dia. Sim. Espera aí que eu vou... Tem essa cena. E virou uma bagunça a sinagoga, né? Ele foi expulso. É isso aí. Exatamente. Né? Foi uma bagunça, porque você imagina, né? Mas olha só, gente. Pensem. Estamos esperando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E hoje isso acontece. Tá? É maravilhoso olhar com essa perspectiva a respeito da eternidade. Saber que todo sofrimento vai acabar. Vai ser dado um fim à morte. E vamos passar a eternidade junto com o nosso Deus. É uma perspectiva de futuro que pode acontecer hoje, pode acontecer agora. Talvez eu não consiga nem terminar a aula. Que assim seja. Né? Então você imagina eles ouvindo aquilo e o impacto que aquilo teve quando eles ouviram Jesus falando isso. Bom, e aí Lucas 24, ele é quem concede o poder às pessoas. Algumas reflexões aí. O Espírito, o Espírito Santo, ele é parte fundamental na salvação e no processo de maturação do crente. A pergunta que eu faço é: você tem valorizado
a presença do Espírito Santo na sua vida? Você tem buscado cada vez mais aproximar-se de Deus através do Espírito Santo? Quando Lucas dá a ênfase, lembra, gente, interpretação, né? A importância de você entender os objetivos, para quem foi escrito tudo. Quando Lucas está trazendo a ênfase disso, ele está escrevendo para Teófilo. Ele está falando assim, o Espírito Santo existe, ele está atuante, ele desceu sobre todos, porque ele escreve Atos e ele relata a vinda do Espírito Santo, tá? Ele está presente, ele atuou e ele continua atuando e ele continuará atuando, Teófilo. Presta atenção, você precisa entender a importância da oração, a importância dos milagres de Jesus, do poder de Deus, da manifestação dele. Você precisa entender quem é o Espírito Santo e como ele age, por que ele age e as formas dele agir. Tá? E lembra, mais uma vez, ele está escrevendo para um gentil, então isso também é endereçado a nós. Super endereçado a nós, tá? E aí, o evangelho dos desprezados. O evangelho mostra o profundo e intenso interesse de Jesus por aqueles que eram excluídos, social e religiosamente. Interessante observar que Lucas, como os gentios, um excluído, mostra Jesus como filho do homem sendo desprezado pelos judeus. Você tem aí os três grandes grupos, né? Os três públicos aqui dos desprezados: samaritanos, pecadores e o ladrão na cruz. Tá? Então vamos ver sobre os samaritanos. Vocês lembram quem eram os samaritanos? Então, rapidamente para ajudar aqui, ó. Reino do Sul, tribo de Judá, capital Jerusalém. Reino do Norte, as demais outras tribos, né? Porque não era só Judá que estava aqui, outras tribos. E aí você tem a capital de Samaria. Quando Samaria, ou o Reino do Norte, é conquistado pelos assírios, alguns são levados cativos lá para a Síria, mas outros são deixados ali. E os samaritanos que ficam ali, eles começam a se misturar com os outros povos, se dão em casamento e tudo mais, e eles começam a perder totalmente a identificação com a palavra de Deus, com Deus e com o relacionamento com Deus. Bom, e mais para frente, os judeus começam a olhar para os samaritanos e falam assim, cara, vocês são a escória da humanidade. A escória. Então, olha, os judeus olhavam para os samaritanos como o lixo daquilo que poderia existir. Tá? Então, quando você olha Lucas trazendo essa questão do samaritano, é um gentil que não tem nada a ver com o rolo, que não fazia a menor ideia daquilo que ficava circulando entre eles do rolo todo, e ele fala assim, ó, presta atenção que eu vou te contar como Jesus olha para todas as pessoas, inclusive para os samaritanos. Tá? Então ali, ó, Lucas 10, vamos lá para Lucas 10, 25 a 37. Está um pouquinho melhor agora? Eu desacelerei um pouco, tá? Opa. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, só levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só a conversa, hein? Ó, presta atenção, olha a conversa. Tá, então você entende da lei, você diz que é para amar o próximo, ótimo,
Tá correto, tá certinho isso aí. Tá? Aí o cara fala assim, agora eu vou pegar ele. Então quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano, aqui eu imagino os pelos do cara arrepiando, o que ele vai falar desses caras, desse samaritano aí? Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou aos hospedeiros, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Gente, vamos lá, né? Foi um murro na boca do estômago, certo? Eu acho que esse cara, até o último dia da vida dele, deve ter ficado remoendo essa parábola aí, certo? Duro, difícil, mas Lucas está trazendo essa história para mostrar que Deus ama a todos. Deus ama a todos e Ele veio para todos, inclusive para os excluídos e para os marginalizados. Isso. Mas vou chegar lá. Eu só estou aquecendo os motores aqui, tá? Então o ensino principal é amar ao próximo, e no caso a ajuda foi prestada pelo samaritano, não pelo sacerdote nem pelo levita. Também ele vai trazer a ênfase em relação aos pecadores, tá? Na parábola do irmão mais jovem, o pecador que se arrepende e são perdoados pelo Pai, vocês conhecem essa história aí, né? E o ensino principal é que todo aquele que se arrepende e confessa seus pecados pode gozar de comunhão com Deus, tá? E o ladrão na cruz, né, gente? Opa, passei aqui. E o ladrão na cruz, tá? O ensino principal dessa história é que mesmo diante de tamanha dor, sofrimento e humilhação, Jesus olha para o pecador e não para o pecado. E mostra o quanto ele é compassivo com aqueles que se arrependem dos seus pecados. Muitos personagens no Evangelho de Lucas mostram quanto aqueles que eram desprezados pela sociedade romana e judia eram observados e cuidados por Jesus, que ele os amou de forma incondicional. A pergunta que fica para você: e você? Como você olha para os grupos que são desprezados ou marginalizados? Como marginais ou como pessoas que carecem da glória de Deus? Será que vivemos como os judeus viviam, dentro da nossa redoma ou da nossa sinagoga, que é confortável, que é gostoso? Ou será que nós estamos olhando para aqueles que precisam e carecem do Evangelho da mesma forma como Jesus olhou, com um olhar de amor e de misericórdia? Essa pergunta também é para mim. Isso traz à nossa mente a reflexão do quanto Deus olha para as pessoas de forma incondicional, olhando para o pecador que precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Como nós temos agido nos dias de hoje?
Conclusão, gente. Lucas mostra claramente o amor e o ministério de Jesus que é estendido a todos nós. Pelo Evangelho de Lucas conseguimos entender com clareza o que Cristo fez por nós. O Espírito Santo faz parte da vida de todo cristão, sendo nosso consolador. E o Evangelho de Lucas mostra o amor incondicional de Cristo para todos. E aí, para acabar a nossa aula. Amar como Jesus amou significa não só vir à igreja ou dizer às pessoas que nós a amamos, mas temos que aprender a amar e a cuidar das pessoas da mesma forma como Cristo nos amou, sendo nenhum de nós merecedores da graça dele. Nós somos tão indignos do amor de Deus como qualquer outra pessoa no mundo. Não somos mais especiais, nem menos porque estamos na igreja ou porque fazemos o bem para um ou para outro. Isso não nos torna mais do que ninguém. Somos tão imerecedores da graça de Deus como qualquer outra pessoa. Mas precisamos aprender com Jesus a olhar para aqueles que não têm a salvação em sua vida e levar o Evangelho a todas as nações. Exatamente como Jesus falou para aqueles 2 homens no caminho de Emaú. Queridos, que o estudo do Evangelho de Lucas, que o espírito de Lucas, de mostrar para Teófilo, com tamanho cuidado e acuracidade, a importância de se pregar o Evangelho, seja tão significativo na sua vida e na minha vida, que a gente saia hoje daqui dispostos a falar de Jesus para aqueles que não conhecem. Com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, com o mesmo amor e com o mesmo esforço que Lucas teve para escrever para Teófilo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por levantar Lucas para escrever este evangelho tão rico, para nos trazer reflexões tão importantes a respeito dessa obra e desse trabalho. Obrigado, Deus, por nos trazer com tamanha riqueza e detalhes o ministério de Jesus para as nossas vidas. E obrigado, Deus, por mostrar a forma incondicional como o Senhor fez com todos aqueles homens e como o Senhor faz até hoje na minha vida e na nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor nos impulsione a sermos evangelistas, como Lucas foi. Mas não escrevendo um evangelho, mas contando as verdades do evangelho para aqueles que não te conhecem. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Acabamos o evangelho de Lucas. Ufa! Só falta João. Tá? Mas já não é mais comigo. Ufa! Valeu, pessoal. Boa manhã para todos.